Olá, bom dia para você. Dia 28 de maio de 2023, começa agora o Agro Record Campinas, ainda em ritmo de Dia das Mães. Você vai conhecer agora a história da Carmen. Ela é mãe de 2 filhos, cresceu na cidade grande, mas de uma hora para outra se viu diante de vários desafios inesperados. E aí tomou uma decisão. Começou uma nova fase da vida com a família, só que no campo. Vamos ver a reportagem. Casa de mãe sempre cabe mais um. A frase parece clichê, mas não para Carmen. A propriedade adquirida pela família dela há muitos anos não para de receber animais. Tem pato, ganso, galinha da Angola, cavalo, gado de leite e gado de corte. Carmen é apaixonada pelos bichos, tanto que muitas vezes perde até mesmo boas oportunidades de fazer negócio. O meu pai, meu irmão, minha mãe, enfim, eles não tinham, imagina, matar. Eu não mato uma galinha daqui. A galinha daqui tem nome, e se não é nome eu falo a pretinha, o galo de rabo grande, coisas assim. Então eu falo desse jeito com eles. Quando nós vendemos alguma coisa, nós escolhemos umas pessoas que de preferência não levem, né, para o abate. E essa dificuldade tem explicação. A Carmen é de São Paulo. O pai comprou esse sítio na década de 60. Ele fica em Trabiju, o segundo menor município do estado. Acostumada com a cidade grande, ela não ligava muito para as coisas do campo. Mas isso mudou quando seus filhos conheceram a propriedade. Demorei para trazê-los aqui, porque era uma mãe sempre zelosa, tinha medo de aranha, disso. Os meninos, mosquito, borrachudo, né? Então eu tinha muita preocupação e demorei para trazê-los aqui. Quando eu trouxe, nossa, eles ficaram encantados. Aí eu me senti culpada de não tê-los trazido antes. Então, eu falei, não, agora eu tenho que me redimir. Foi difícil? Muito difícil para mim. Mas eu falei, não, para o bem deles, né? Eles amaram tanto aquela fazenda que eu tenho que fazer isso. Mas o que antes era apenas um espaço de lazer virou trabalho quando o pai dela e o irmão, que cuidavam da propriedade, faleceram. Eu vinha, ficava aqui, né? Mas eu vinha para lazer, para aproveitar o que tinha aqui. A fazenda, para mim, é prazer. É uma situação assim de você vir para passar momentos bons, né? E os meus filhos me cobram. Só que a paixão da Carmen pelos animais pesa muito, não só no bolso, como também na fazenda, que tem cerca de 100 hectares e, claro, um custo muito alto para a própria manutenção. Então agora, essa mãezona de todos os bichos e de 2 filhos percebeu que é preciso profissionalizar o trabalho na fazenda para que esse local continue prosperando. Quem tem uma fazenda não pode se dar o luxo de falar assim, eu venho só para ter prazer aqui. Não é isso. Você tem que investir e fazê-la se tornar, financeiramente boa. Né? E haja puxão de orelha dos 2 filhos. O Luiz, que é o mais velho e formado em medicina veterinária, não cansa de pegar no pé da mãe. Foi um pouco difícil, mas ela entendeu que se a gente não mudasse, por mais que o nosso coração falasse que não, se a gente não mudasse, a gente não ia sair do lugar. Ou, igual diria Darwin, a gente não evoluiria. Então, a gente precisava mudar e evoluir. Acompanhar os nossos vizinhos e o mundo de hoje. Né? Foi quando eu falei, eu adorava, amava vir aqui logo cedo, tirar leite, ter contato com as vacas. Nossa, andar a cavalo, brincar com as galinhas, pegar a galinha no colo. Essa foi a minha infância. Só que acho que faculdade, maturidade, a gente vai crescendo, a gente percebe que a gente precisa, sou apaixonado por animais, mas eu acho que assim, como toda propriedade rural, ela tem que te dar um retorno. Luiz herdou da Carmen o amor pela roça. Eu sou muito grato por esse lugar maravilhoso, que eu sou assim, apaixonado, não tem lugar melhor. Eu brinco que assim, aqui e a praia são os 2 lugares que eu mais amo nesse mundo. E a paixão que passou de mãe para os filhos é que continua a inspirar todo mundo nos negócios, na família e na vida. Afinal, tudo com amor fica muito melhor, ainda que com algumas discordâncias. Tive que corrigir porque eu falei que é difícil de lidar, mas...
Adorei a história da dona Carmen, boa sorte para ela e para toda a família. Bom, é tempo da safra do mel e a retirada das colmeias começou nas últimas semanas. É hora de garantir o produto, que é um ótimo aliado ao tratamento de doenças respiratórias que são comuns agora no inverno, não é mesmo? Tem tanta gente resfriada, gripada, com rinite e sinusite, fica até difícil falar sobre tudo isso. Mas a boa notícia é que o mel é um ótimo remédio natural. Vamos ver a reportagem. É a partir deste rico ecossistema que as abelhas produzem o mel, alimento chamado por povos antigos de ouro líquido. Ele escorrendo assim é de dar água na boca. O mel é extremamente nutritivo e considerado um super alimento. Ele é rico em vitaminas do complexo B, C, que são hidrossolúveis, solúveis em água, e também as vitaminas D e E, que são lipossolúveis, solúveis em gordura. Então é difícil um alimento que tenha tantos compostos interessantes, como ferro, cobre, magnésio, cálcio. Então a gente costuma chamar de um superalimento. Segundo este apicultor, o mês de maio é considerado um bom momento para a colheita do mel. Isso aqui, ó, tu pode ver que já está lotado de mel. Tem a ver com a floração de plantas, onde as abelhas pegam o pólen, como a laranjeira ou o eucalipto, mais comuns aqui no estado. E também pelo outono, que antecede a estação em que os insetos procuram ficar na colmeia. No mês de maio dá para tirar o mel, só que não é aconselhável tirar todo o mel. Deixa uma quantidade certa para elas poderem sobreviver no inverno, porque é um alimento que elas estocam para sobreviver o inverno. Eugênio produz mel das abelhas Jataí, que não tem ferrão, na propriedade na zona leste da capital. Olha como é que está bonito o ninho, ó. O ninho ao redor cheio de mel e pólen. As condições climáticas estão diretamente ligadas no momento em que as abelhas conseguem produzir mais mel. Isso porque a gente teve aqui em Porto Alegre uma semana que foi muito chuvosa e acabou, digamos assim, lavando o pólen de muitas árvores. E afinal de contas, nesse momento a gente não tem uma floração como é costume na primavera e também ali no início do verão. Com isso, bastou que o seu Eugênio nos demonstrasse onde estava o mel da abelha sem ferrão para que outras aparecessem justamente tentando buscar o alimento para levar até a colmeia. O fator do clima é o principal, né? Se chove muito, não tem como produzir mel, e se tiver uma temperatura agradável, como o verão, que não tem muita chuva, elas produzem muito mel. Por ser um superalimento rico em vitaminas, o mel é um excelente aliado no combate das doenças respiratórias, principalmente nessa época do ano. Aquele chazinho de limão ou de laranja de vó, com um pouquinho de gengibre, que é vasodilatador. Então, soma a vitamina C com um pouquinho de um vasodilatador que vai dar um bem-estar para você respirar melhor. E aquele vaporzinho do chá que a gente coloca vai ajudar. Uma canela em pau também, que é vasodilatadora. Então, a associação entre o mel e alguns outros itens que são bem bacanas, eu acho que pode dar um bom resultado aí. Sem contar que o mel é docinho, docinho, não é? Bom, a gente vai para um rápido intervalo, mas fique aí, porque daqui a pouquinho o Agro Record Campinas está de volta. Estamos de volta com o Agro Record Campinas e olha só, produtores investem cada vez mais na inseminação artificial de bovinos. É um bom jeito de fazer negócio, além de garantir a qualidade do rebanho. O Rafael Cadengue conta essa história pra gente. Na fazenda Entre Rios, que fica na região do Padef, a 70 quilômetros de Brasília, quase 200 hectares de terra são destinados para o pasto de uma raça de gado que tem origem lá na Índia. O Buzerá é um zebu, que está no Brasil, e como todo zebu, ele veio da Índia, tá certo? Então, Nelore, Sindhi, Buzerá, Gir, são todas raças de origem indiana que são trabalhadas no Brasil já há muitos anos, e hoje o Brasil é uma potência na pecuária, graças principalmente ao zebu, que ajudou bastante o Brasil a desenvolver e ter produtividade com raças adaptadas ao trópico.
E o que faz a fazenda ser referência na criação do boi Guzerá é a produção de uma raça mais pura. Isso acontece com a ajuda da inseminação artificial. No Brasil, a técnica foi difundida comercialmente na década de 70, mas ainda é um mercado que está em ascensão no país. Com o crescimento do rebanho brasileiro, o uso da inseminação artificial tem sido essencial para a importância do melhoramento genético, visando o aumento no lucro na venda desses animais. O produto da fazenda eu não produzo carne nem leite, eu produzo animais que vão ser usados no rebanho nacional para melhorar a produção de carne e leite. Então, o que a gente vende é material genético. Eu vendo vaca, vendo touros, embriões, sêmen. E essa, principalmente via sêmen, é a forma do melhoramento genético feito nas fazendas que trabalham com genética de chegarem ao rebanho nacional. Então, essa, sem dúvida, é a forma mais democrática. Pode ser por touro também, mas sêmen talvez seja mais barato e de maior volume, que você consegue atingir a maior quantidade de rebanhos para que eles possam melhorar o trabalho deles e conseguir melhorar a produtividade das fazendas. Na teoria, a inseminação artificial é uma técnica de reprodução, onde o sêmen de um touro é depositado no aparelho reprodutivo da vaca, com a utilização de equipamentos específicos, com o objetivo de fecundar uma fêmea sem o contato físico do macho. Na fazenda não é apenas o animal que é comercializado. Aqui eles vendem também o sêmen e o embrião. Por isso, o material genético, depois de coletado do boi, fica armazenado no nitrogênio líquido, nestes botijões, a uma temperatura de 190 graus abaixo de zero. O preço comercial do sêmen varia de R$ 25 a R$ 70. Distrito Federal, despontar no agronegócio. A produtividade por hectare, a maior de soja do Brasil é no Distrito Federal, a maior de milho do Brasil é no Distrito Federal. Esse eixo, Brasília, Cristalino, talvez seja a maior irrigada da América Latina. Então, o Distrito Federal, na realidade, você tem fazendas que são de grande excelência na produção, seja pecuária, seja de frango, seja de agricultura. O programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. Fique ligado na programação da Tati Record TV. E você já sabe que domingo que vem, às 9h30 da manhã, tem mais Agro Record Campinas. A gente se vê então. Até lá!